E vamos direto para Vinhedo, porque o superintendente da Polícia Federal fala neste momento, ao vivo. Vamos acompanhar. Para a possibilidade da identificação de todas as vítimas o mais rápido possível. Superintendente, a gente está falando bastante em termos de perícia. Eu queria perguntar um pouco a respeito de investigação. Como que o inquérito pode ser conduzido? O que se tem em face de inquérito? O inquérito policial foi instaurado, um inquérito policial pela Polícia Federal. Então, o nosso trabalho aqui é reunir todos os elementos para que, na fase policial, a gente consiga identificar, verificar a dinâmica dos fatos e ver o que de fato aconteceu. O perito Palhares é o especialista, né, nessa atividade. Eu acho que ele pode ajudar em responder algumas perguntas específicas. A gente recebeu algumas imagens, inclusive, das equipes trabalhando, as equipes com roupas especiais. O senhor pode descrever essas roupas especiais que são usadas? Por que é preciso esse equipamento? Em primeiro lugar, é importante dizer que a atividade pericial é dividida em duas vertentes, dois grupos. Um grupo que trabalha para a identificação e um outro grupo que está trabalhando para a investigação do sinistro aeronáutico para fins criminais, para entender se houve negligência, imprudência e imperícia. Nosso foco principal é na identificação dos corpos. Estamos trabalhando em cooperação com as agências estaduais. O trabalho de identificação não vai ser feito apenas pela Polícia Federal, vai ser feito também pelas superintendências de Polícia Técnico-Científica aqui de São Paulo. Os corpos estão sendo levados para São Paulo. Foram retirados até agora 24 corpos, os trabalhos seguem. É um trabalho minucioso, como foi falado pelo nosso superintendente. A veste que é utilizada pelos peritos, ela é uma veste de proteção biológica. Os corpos estão numa situação especial para que nós façamos a remoção. Houve fogo, né? Todos viram, né, nas imagens que houve incêndio na aeronave. E isso demanda da perícia uma atividade um pouco mais cuidadosa para remoção. Não temos prazo para finalização desse processo. Esse processo está sendo feito não apenas pela Polícia Federal e pela Superintendência de Polícia Técnica de São Paulo, mas também com apoio do Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo. A Polícia Militar também tem apoiado bastante. Você que acompanha a Jovem Pan pela FM, fica agora com a programação musical. E na TV continuamos com o Jornal da Manhã até às 11h30, ouvindo agora o superintendente da Polícia Federal. 10h58. Repita. Uma preocupação para fins de prevenção de acidentes aeronáuticos. No caso da Polícia Federal, uma preocupação para fins de apuração criminal. Então, todos trabalham juntos, de forma coordenada. E a gente imagina que, pelo menos ao longo do dia, trabalharemos ininterruptamente para a remoção dos corpos e encaminhamento para o IML de São Paulo. A atividade de identificação, ela é dividida em etapas. O que estamos fazendo aqui é a etapa de busca e recuperação dos corpos. É feita também uma atividade com os familiares. Essa atividade está sendo feita pela SPTC, próximo lá do IML, com o apoio também da operadora, da Voipes. Foi montado um local adequado para receber os familiares, com apoio psicológico, com todo o suporte necessário para que as pessoas que estão vivendo talvez o pior momento da vida delas, elas possam ser tratadas com dignidade, com respeito. Então, nessa fase com os familiares, a gente coleta informações que vão permitir a identificação. Estão sendo seguidos protocolos internacionais de identificação. Esses protocolos definem métodos que permitem a devolução de um corpo para o familiar. São apenas 3 metodologias que, em regra, permitem essa entrega do corpo, que é por impressão digital, ou por odontologia, ou por exame genético. Especialmente, podemos também fazer a entrega por exame antropológico, caso tenha ali o passageiro placas ortopédicas ou alguma característica médica especial, e o familiar também nos comunique, mas essa outra etapa, ela ainda está acontecendo. Então, aqui tem uma etapa de lidar com os corpos. A gente retira os corpos com todo o cuidado, utilizando aquelas vestes e com metodologias e sistemática especial. Esses corpos são levados para o IML, tem uma abordagem com os familiares e depois é feita a comparação desses dados. E aí sim. 11 horas. A gente continua acompanhando a coletiva da Polícia Federal, direto de Vinhedo. Eu não posso dar essa informação sobre os corpos que já estão identificados. A informação que já foi passada para a imprensa é de 2 corpos identificados.
é bem provável que consigamos, dos corpos que foram retirados até agora, fazer uma identificação célere, muito possivelmente por impressão digital, mas não é possível falar do cenário completo do evento. A gente continua seguindo. Foram levados 25 corpos, 24 corpos. De término? Não temos como dar prazo. Se o corpo foi identificado por impressão digital, basicamente o processo de identificação é um processo comparativo. A gente tem que ter o mesmo tipo de informação no corpo e uma informação de referência. Esses 3 métodos que são utilizados porque normalmente as pessoas têm esses registros prévios, né, antes de morrer. A impressão digital é utilizada como registro civil, então todos os brasileiros, especialmente, provavelmente os que estavam no avião, tinham algum tipo de registro de impressão digital. A maioria fez algum que a gente, mesmo sem ter alguma informação da própria pessoa, a gente consiga estabelecer vínculos familiares ou também pegar a informação da própria pessoa. Olha, nós estamos ao vivo no Fala Brasil. Isso é para as pessoas entenderem o quão delicado esse momento de identificação, porque visualmente, né, tirando esses dois que existe a impressão digital, visualmente é muito difícil de identificar. Não são apenas 2 que têm impressão digital. Praticamente todos os corpos que foram retirados até agora são passíveis de análise por impressão digital. E é uma análise muito rápida. Então, para esses que foram retirados até agora, a expectativa é uma expectativa de uma identificação mais célere. Os outros corpos que estão sendo retirados agora não tem como dar uma previsão e não é possível dar uma previsão sobre o tempo de identificação. Se a gente identifica por impressão digital, como o dado de impressão digital ele já está disponível, a identificação é muito rápida. Tem papiloscopistas aqui do estado de São Paulo, papiloscopistas também da Polícia Federal, eles têm equipamentos e também sistemas que permitem fazer uma identificação muito célere, só que se você não consegue fazer a identificação por impressão digital, você vai para outros 2 métodos que a informação ela não é tão rápida. Odontologia legal, arcada dentária, para a gente identificar, é necessário que a gente tenha informação do dentista. Então, o familiar, nessa etapa que está sendo feita lá próximo do ML, ele vai ser entrevistado, ele vai transmitir informações que possam ser utilizadas para fins de confronto. Muito possivelmente vão ser contactados os dentistas vão passar essas informações e essas informações, quando disponíveis, vão ser comparadas com as informações dos corpos que não puderam ser identificados por impressão digital. Ao mesmo tempo, o exame genético também vai ser feito. Então, os familiares vão ser entrevistados, vai ser feita a coleta de exame de material genético para fins de identificação. Não é qualquer pessoa que pode fornecer material genético. Tem que ter um vínculo familiar. O ideal é que seja pai e mãe. Não tendo pai e mãe, a gente pega avô e avó materno. Irmãos valem também? Irmãos não são boas referências, em regra, para fazer exame genético. Se é uma pessoa que tem filho e tem esposa, é possível, utilizando outros vínculos de parentesco, fazer esse exame. Mas é um exame também um pouco mais demorado. Perito, os senhores já puderam visualizar todos os restos mortais dos corpos? O tempo também está atrapalhando, de certa forma? Desculpa, você perguntou. Além da condição dos corpos, quais são as outras condições que têm atrapalhado nessa retirada nesse momento? Se o tempo também está atrapalhando? Sim, o tempo atrapalhou bastante durante a madrugada. Os trabalhos foram ininterruptos. Estava chovendo, estava muito frio. Ainda tinha muitos destroços. Os bombeiros nos apoiaram na remoção desses destroços. A retirada dos corpos é uma retirada gradual para que a gente consiga preservar ao máximo os corpos, mas apesar de ter sido um sinistro aeronáutico, um caso complexo, nós entendemos que a condição dos corpos não vai ser um elemento complicador para a identificação, pelo menos dos corpos que foram retirados até agora. Existem corpos que estavam próximo de onde teve o fogo, né, ou estavam ali na região do fogo. Esses possivelmente serão mais complexos de serem examinados, mas não há como o que vai acontecer, né? Não dá para prever também o prazo. O que a gente pode dizer, como o doutor Sanfurgo falou, é que os melhores peritos, não só da Polícia Federal, mas também da Superintendência de Polícia Técnica de São Paulo, estão trabalhando no caso. Tanto a Polícia Federal quanto a Superintendência de Polícia Técnica têm muita experiência com casuística desse tipo
e todos os esforços serão feitos para que a identificação seja feita o mais rápido possível e os corpos sejam devolvidos para os familiares. E os senhores já puderam visualizar todos esses corpos ainda, perito, ou ainda restam alguns que os senhores ainda vão ter que mexer em fuselagem? Os senhores estão verificando ainda a aeronave em si, ou já pôde ser feita a retirada, pelo menos, da fuselagem? Não, já vimos praticamente todos os corpos, mas ainda tem vários corpos sob os destroços da aeronave. A gente está fazendo essa retirada gradual. Já tem uma média de quantos corpos foram Os 24 já foram encaminhados para o ML e já estão sendo examinados pelas equipes das superintendências de polícia técnica. O senhor já falou o número de 25 antes de ser interrompido? Ou é 24 ou 25, perito? 24 foram, mas tem outros que estão sendo removidos ali agora. Desses corpos que foram encontrados, dá para identificar quantos foram atingidos pelo fogo? Vocês conseguiram tirar essa média? Não é possível falar agora nesse momento. Né? Uma parte da aeronave está queimada, outra parte não está, mas não dá para falar sobre a quantidade. Não se faz também reconhecimento visual, né? Então não olhamos, mesmo que seja um parente, os parentes eles só terão acesso aos corpos quando os corpos tiverem sido tecnicamente identificados. São 3 metodologias, como eu falei: impressão digital, arcada dentária, exame genético e, excepcionalmente, antropologia forense. Os corpos devem ser retirados até o final do dia? A expectativa é que até o final do dia os corpos sejam todos retirados. Essa é a expectativa. A prioridade foram 2 corpos identificados. Mas como que fica também, ocorre esse trabalho paralelo de retirada da fuselagem para a perícia, também para a investigação criminal, o que diz respeito à retirada dos motores, que é um item importante também nessa investigação? Sim. Trouxemos de Brasília peritos que são especialistas em identificação e peritos também especialistas em sinistros aeronáuticos. Esses peritos da parte aeronáutica estão trabalhando com a equipe do CENIPA e de forma coordenada estão fazendo a retirada das peças da aeronave que são de interesse. O CENIPA, como já falado, ele recolheu já os gravadores de voo. Esses gravadores estão em Brasília já, serão examinados pelo CENIPA. O brigadeiro Moreno vai depois trazer mais explicações sobre isso. Tem algumas partes da aeronave que são mais importantes para fins periciais, basicamente cabine, motores e a parte ali da cauda. As asas foram muito queimadas, mas esse material está ali, está sendo examinado e vai ser recolhido, vai ser levado pela aeronáutica, pelo CENIPA, para o local onde eles entendem que é mais adequado para fazer o exame. Foi divulgado que foram 2 corpos identificados, piloto e copiloto, correto? Em alguns vídeos que circularam no primeiro momento, quando o acidente aconteceu, havia um corpo que aparecia em um desses vídeos que parecia íntegro, com uma roupa social comum de uma pessoa que não parecia ser de piloto ou copiloto. Por que esse corpo ainda não foi identificado? Por que essa pessoa não foi identificada também? Eu prefiro não falar sobre quais corpos foram ou não foram identificados, né? O que eu posso dizer é que estamos trabalhando e os corpos serão identificados na maior agilidade possível e os familiares serão os primeiros a serem comunicados dessas identificações. Perito, qual é o primeiro nome do senhor, por favor? Carlos Palhares. Tá? Perito Criminal Federal? Perito Criminal Federal, diretor do Instituto Nacional de Criminalística. Perfeitamente. Obrigado, senhores. Obrigado. Bom, nós ouvimos aí então o diretor do Instituto Nacional de Criminalística, perito, ouvimos o superintendente da Polícia Federal em Campinas e a expectativa, segundo o perito afirmou agora há pouquinho, é de de remoção de todos os corpos do local onde estão os destroços da aeronave até o fim do dia. E, consequentemente, depois de um longo e difícil processo, né, Diogo da Luz, nós teremos aí, então, a identificação dos corpos e a possibilidade de que as famílias prestem as últimas homenagens aos seus parentes, aos seus amigos, mas é um processo bastante delicado e tem de ser feito mesmo com muita cautela, né? Difícil, muito doloroso para os familiares e amigos, muito mesmo. Possivelmente serão identificados primeiros os tripulantes, não porque se dá preferência de forma alguma, porque nós temos a obrigação, desde quando viramos alunos de aviação, a deixar os dados, como ele dizia, arcada dentária, tipo sanguíneo, uma série de informações já na aeronáutica. Portanto, tende a ser um pouco mais rápida a identificação. Mas, insisto, é um momento de muita dificuldade e muito respeito que merece haver com relação aos parentes que sofrem muito, não só até o momento do funeral, mas por muito tempo ainda.